Olá, criptomaníacos! Bombas caem no Irã, mas no gráfico do Bitcoin o que vemos é um foguete subindo, o preço retornando para a região dos 70 mil dólares. E a pergunta que fica é, por que isso acontece? O normal é você esperar o quê? Qualquer abalo macroeconômico, qualquer coisa que gere pânico no mercado, faça o Bitcoin cair 10, 20, 30%, como nos velhos tempos. Mas não, o Bitcoin não só segura, como ele sobe, o que é uma clara demonstração de força nesse momento, indicando pra gente que sim, podemos ter encontrado o fundo. E é o que vamos analisar no vídeo de hoje. Me encontro aqui em Évora, região dos melhores vinhos portugueses. Estou aqui apreciando um vinhozinho branco. Deixa eu tomar um golinho aqui. Enquanto você deixa o seu like aí e se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Por sinal, tô doido para comprar Bitcoin, mas ainda não comprei. Por quê? Estão vendo aqui dentro da Quantifury, que é a plataforma que eu recomendo para vocês comprarem criptomoedas, ouro, prata, ações dos Estados Unidos, ações do Brasil, sem pagar taxa. Notem que nós tivemos o rompimento da bandeira de baixa, o preço desabou exatamente para essa região, como era esperado, batendo o nosso alvo, mas ainda se encontra num momento de lateralização, como fica claro na imagem para você. O preço nunca ultrapassa essa linha amarela posicionada em 70.500 dólares. Inclusive hoje não consegue fechar o dia acima de 70.500 dólares, né? Bate, recua, bate, recua, bate, recua. Então esse é um ponto interessante da gente observar. Por quê? Se eventualmente algum dia fechar acima de 70.500, ele vai romper a resistência, dando uma indicação de recuperação e potencial subida de preço no curto prazo. Não que ela vá se manter, não que a gente vá acabar com o bear market, mas dá uma desafogada, se liquida algumas pessoas que estavam shortando, que estavam apostando na queda, isso gera um short squeeze, né, um potencial short squeeze, que vai fazer o preço aí subir 3, 4, 5 mil dólares na sequência. Por isso eu tô aqui com o dedinho nervoso, louco para comprar na Quantifury, mas ainda não comprei, porque continuamos testando a mesma resistência, tá? Fechou um dia acima de 70.500, provavelmente eu vou dar uma leve alavancadinha aqui na Quantifury, tá? Quando eu falo leve, é leve mesmo. A Quantifury mesmo não gosta de alavancagem, não permite uma alavancagem grande como em outras plataformas para nossa segurança. Então, boto ali uma pequena alavancagem de curto prazo, tentando pegar esse pulo no preço do BTC. Enquanto isso não acontece, nós temos que analisar o contexto, porque acabamos de fechar o mês de fevereiro. E ele fechou bem negativo, hein? É o quinto mês seguido negativo para o Bitcoin e fevereiro foi o segundo pior deles, tá? Só perdendo para novembro, que vocês estão vendo aqui, novembro do ano passado, menos 17% de queda e fevereiro fechou com menos 14,94%, quase menos 15% de desvalorização para o BTC em fevereiro e 5 meses seguidos de queda. O único período pior do que esse na história do Bitcoin aconteceu entre 2018 e 2019, né? De agosto de 2018 até janeiro de 2019, completando, portanto, 6 meses consecutivos de queda de preço. Esse foi um recorde histórico. Já estamos no quinto, o que indica pra gente que se março for vermelho, igualaremos o recorde negativo na história do Bitcoin, o que é muito ruim. Mas o que aconteceu lá em 2018 e 2019, após 6 meses seguidos de queda de preço do Bitcoin? Como vocês podem ver aqui, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5 meses seguidos de alta para o Bitcoin. O preço subiu praticamente 300%. Nós estamos falando deste ponto aqui, correto? Fundo do poço, janeiro de 2019. Um ano após essa data, o preço do Bitcoin tinha feito 2,7 vezes de multiplicação de valor. 2 anos após essa data, o preço do Bitcoin tinha feito 9,7 vezes multiplicação de valor. Esse é o potencial que estamos falando. O curto prazo pode subir, pode cair, mas quando você aumenta o prazo, quando você olha para 1 ano à frente, 2 anos à frente, o potencial de retorno que você tem num momento como esse do Bitcoin é completamente surreal. Então esse momento ele é incrível para diversas coisas. Inclusive porque eu estou fazendo aqui, que vocês sabem, né? Para viver em Portugal eu estou usando DeFi, eu estou usando empréstimos com os meus bitcoins para ter uma renda com parte deles.
e está funcionando muito bem. Inclusive, no final do vídeo, vou mostrar para vocês agora a última reunião que tive, que foi hoje, com o pessoal da Outside, para mostrar ali essa parte final da alocação dos 10 bitcoins que estou usando para essa finalidade, tá? Então hoje aloquei finalmente os últimos bitcoins para completar 10 BTCs e agora teremos uma visão clara, né? Hoje é dia 2 de março, no final de março teremos uma visão clara de quanto isso está retornando para mim nesse momento onde ainda estamos sendo conservadores. Já que o preço ainda não encontrou um fundo e voltou a subir, ainda está em lateralização e corre risco de recuar, nós estamos com o pé no freio. Tá? Então, o retorno que a gente vai ter no final desse mês ainda vai ser um retorno muito conservador, mas já interessante, como vamos observar daqui a um mês. E não é somente pelos 5 meses consecutivos de queda que a região atual já tem um cheirinho de fundo do poço. Não. Se olharmos gráficos aqui históricos, como por exemplo esse aqui, onde cada cor representa um nível no RSI, notamos que o fundo do poço no gráfico mensal é encontrado sempre na bolinha azul, quando o RSI está na região de 45, exatamente a região atual, né? Encontramos a primeira bolinha azul nesse gráfico e olha, quando fica no azul, ou é fundo do poço, ou é lateralização, né? Tem pouca variação em relação ao ponto atual. Historicamente, é a região de fundo e a melhor região para acumulação de Bitcoin. Tá? É uma região fantástica, histórica, a melhor região possível para acumulação. E ela se encontra não somente no azul, como sobre as duas linhas que temos aqui. A linha preta é a média móvel de 200 semanas, historicamente fundo do poço, só não foi fundo do poço no ciclo passado, em todos os outros foi o exato fundo do poço, e a linha cinza, que é o custo realizado, né, o preço realizado do Bitcoin. Tudo exatamente onde o Bitcoin encontrou o seu fundo do poço, e historicamente também é o fundo do poço do BTC. Então, para mim, não existe melhor região de acumulação. Mesmo se o preço recuar para aquilo que eu acho que é o mais provável, que seria na faixa de 50, entre 50 e 60k, não faz diferença nenhuma no longo prazo, no médio prazo. Daqui a um ano, daqui a 2 anos, como vocês viram, né, essa variação de 5 mil dólares para cá ou para lá não vai fazer qualquer alteração na sua estratégia. Aí hoje, quando todo mundo achava que o preço iria derreter devido à guerra no Irã e tudo mais, o preço fez isso aqui. Ele sai da região de 65k e salta no diário para 69k alto, quase 70k, mostrando uma força que não costuma aparecer quando ainda existe força vendedora. Será que isso aqui é só uma armadilha? Ou realmente uma sinalização de fundo do poço? Ainda é cedo para a gente cravar. Mas já é uma possibilidade de imitação desses triângulos que marcam os fundos do poço do Bitcoin. O que nós temos aqui nesse gráfico mensal? O preço do Bitcoin, a partir do rompimento da média de 10 meses, que é a linha vermelha, ele sempre afunda e encontra o fundo do poço nesta linha de tendência de baixa. A partir dali ele volta a subir, tá? Depois de vários meses de queda, ele volta a subir timidamente até romper a linha vermelha, a média de 10, agora como resistência. Rompendo, acaba o ciclo de baixa e o preço volta a subir para um novo ciclo. Se rompe a linha vermelha média de 10 para baixo, entra num novo bear market e encontra o fundo na parte de baixo desse triângulo, né? Na linha de tendência de baixa. Novamente, vários meses de queda em sequência, nesse caso foram aqueles 6 meses seguidos de queda, o pior da história do Bitcoin, e a partir daqui do fundo ele volta a subir até romper a linha vermelha, criando um novo ciclo de alta. Notem aqui, eu vou pular, tá, porque é tudo igual, mas notem aqui este triângulo está se formando atualmente. É o mesmo cenário de sempre, tá? Então nós estávamos num ciclo de alta, sempre usando a linha vermelha como suporte, né? Batia na linha vermelha, subia, batia na linha vermelha, subia. Até que, no final do ano passado, rompemos a linha vermelha, a média de 10, entramos em bear market. E aí, meses e meses caindo até encontrar o fundo desse triângulo. Já dá para traçar esta linha de tendência de baixa, ela foi encontrada no mês passado, mês de queda, e abrimos esse mês na cor verde. Ainda é cedo para sabermos se vai ser um mês de recuperação, mas já é possível imaginar um cenário onde o fundo foi encontrado aqui, nesse triângulo, né, e voltaríamos a subir para testar a linha vermelha, a média de 10 agora como resistência.
Tá? Ela está posicionada lá em 90 e... deixa eu confirmar para vocês. 94.700. Tem chão, né? Estamos em 69 no momento. Até 94 é um caminho grande e um potencial de valorização muito grande. Mas como eu disse, não existe confirmação ainda de que isso vai acontecer. Acabamos de abrir o mês. Mas é interessante esse possível cenário que imitaria os cenários dos ciclos anteriores, tá? Talvez um pouquinho mais rápido, como tudo está acontecendo nesse ciclo, né? Mas já dá para ver a mesma estrutura sendo formada. Ah, Guilherme, mas será que vamos parar a queda em 50%? O Bitcoin caía 90%, caía 80%, caía 70%. Exatamente. A cada ciclo ele cai menos. Como fica evidente nesse gráfico aqui de drawdowns, né, de quedas para o BTC, onde lá em 2012 você vê essa mancha vermelha vindo até menos 90%. Aí no ciclo seguinte, aqui em 2015, você observa essa mancha azul aqui vindo até a região de menos 80%. No ciclo seguinte, aqui em 2019, vocês percebam que já cai menos do que no ciclo anterior, né? A queda se acumula mais aqui na região de 70 e poucos por cento. Chegamos aqui em 2022 e novamente a queda é um pouquinho menor, mais ali dos 70% baixo, e agora essa queda atual ela foi até a casa dos 50%. É possível prolongar um pouquinho até menos de 60%? Sim, seria compatível. Mas parar nos 50% com todos os avanços, né, que a gente teve no mercado, entrada de ETFs, por exemplo, Estados Unidos favorável ao BTC, não seria nada demais. E numa eventual continuação da queda, como vocês sabem, eu não espero o Bitcoin abaixo de 50k. Isso se deve porque, historicamente, a gente nunca rompeu esta linha vermelha de suporte aqui. Essa linha vermelha, baseada na Power Law, que é um indicador matemático desde o início do Bitcoin, nunca foi rompido. E ela está posicionada aqui em 53k. No pior dos casos, historicamente, a tendência é o Bitcoin permanecer acima de 50k. Como eu falei, a distância não faz diferença. O Bitcoin encontrou um fundo em 58k, se ele caísse para 53k, 5k de diferença, isso não muda nada para quem está no jogo para o médio e longo prazo. Agora, essa força do Bitcoin num momento tão turbulento quanto esse reforça uma tese que continua intacta. Vocês lembram que eu falei que o Bitcoin ele segue o ciclo de 4 anos, mas que ele também sempre seguiu a atividade econômica, os ciclos de atividade econômica? E adivinhem, acabam de sair os dados do ISM, PMI, que é justamente esse indicador de atividade econômica dos Estados Unidos, mais uma vez acima de 50, confirmando que não era só uma loucura de janeiro. Não. Está confirmando que os Estados Unidos agora estão em expansão, reaceleração econômica. E sempre que isso aconteceu, o preço do Bitcoin se recuperou, voltou a subir. E é o que está acontecendo agora, mesmo com guerra. Indicando que talvez tenha sido somente uma coincidência, o ciclo de 4 anos do Bitcoin, e que o Bitcoin siga mais a atividade econômica global. Inclusive, a Cointelegraph fez matéria sobre isso, né? Bitcoin se aproxima de 70 mil dólares, enquanto o aumento do PMI vê o preço do Bitcoin deixar os problemas do Irã para trás. Então, Bitcoin reage a dados positivos de fabricação dos Estados Unidos, ou seja, a atividade econômica começa a subir, apesar dos eventos no Irã. Então, o preço disparando aqui, após a divulgação da atividade econômica americana. E aqui embaixo, ele fala que acima da marca-chave de 50, o PMI confirma que a indústria dos Estados Unidos está voltando ao crescimento após um hiato de 3 anos. 3 anos da economia enfraquecendo dos Estados Unidos, e agora ela volta a crescer. Isso é muito importante, muito relevante. Vocês vão ver aqui, ó, todo esse período abaixo de 50, as barras aqui abaixo, né? E 2 meses seguidos agora com as barras acima da marcação de 50. A matéria termina dizendo que a atividade econômica e o Bitcoin estão correlacionados positivamente, tradicionalmente correlacionados, ou seja, os dois andam juntos e continuam andando juntos pelo jeito. Talvez o Bitcoin esteja mais ligado a isso do que a outros eventos como ciclo de 4 anos, guerra ou qualquer outra coisa. Agora, antes de entrarmos ali na minha conversa com o Outside para falar sobre o meu investimento, eu queria trazer essa notícia aqui. Tabata Amaral cria projeto para punir corretoras de Bitcoin do Brasil em evasões de divisa. Então, quando você se pergunta por que as corretoras brasileiras são ruins, não é que elas são piores, não é que os gestores brasileiros são piores que os das corretoras estrangeiras.
é que o Brasil é muito difícil. Não dá para ter sucesso no Brasil. Tudo é feito para criar barreiras, impedindo as empresas e os indivíduos de terem sucesso. Os políticos não pensam em como tornar o Brasil mais atrativo, o Brasil mais eficiente, as empresas brasileiras terem mais sucesso do que as estrangeiras, não. Eles pensam em como criar barreiras, criar dificuldade para qualquer setor funcionar no Brasil. Pelo pensamento de só pensar em cobrar imposto, qualquer tecnologia que facilite a sua vida para envio e recebimento de dinheiro, ela é arriscada, porque ela permite, segundo eles, evasão de divisa. Vai tirar o quê? O dinheiro dos escravos brasileiros, esse dinheiro vai fugir para outros países. Não, 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 não. Temos que manter o nosso gado trancado aqui dentro, onde a gente dá muita chibatada, cobra muito imposto, eles querem sair daqui, obviamente, então vamos criar aqui muro, uma barreira que impeça esse escravo de fugir. Se você quiser usar corretoras brasileiras, fique à vontade, mas aqui no canal eu ofereço a vocês uma opção de não precisar contar com corretoras. Você pode comprar seu Bitcoin com privacidade no P2P, usando o melhor de todos, que é a Spike to Spike. Lembrando, para ter 20% de desconto, não adianta somente usar o meu link. Lá no chat, na hora de realizar a operação, você vai colocar @criptomaníacos, tá? Aí ativa automaticamente esse desconto de 20% na compra de Bitcoin com privacidade. Privacidade custa mais caro do que em corretoras, claro, mas vale a pena. Bom, mas vamos falar sobre algo que é novo para mim. Eu que sempre coloquei Bitcoin na carteira, esqueci. Agora que vivo na Europa, com custos muito mais altos, comecei a pensar, por que eu não pego uma pequena parte do meu patrimônio e coloco em DeFi, em finanças descentralizadas, para ter alguma renda que me banque aqui, sem precisar de mais nada. Se eu não tivesse canal, se eu não tivesse empresa, eu quero que somente essa renda me banque na Europa. Será que é possível? Esse é o teste que estamos fazendo, né? Já mostrei para vocês em outros vídeos, eu fazendo essa alocação de patrimônio em plataformas descentralizadas, e nesse vídeo agora eu vou mostrar para vocês eu terminando esse processo de colocar 10 BTCs. Eu fiz de pouco em pouco para ganhar confiança. Agora estou mais confiante, coloquei os 10 BTCs em plataformas descentralizadas, já está tendo retorno, não vou mostrar para vocês ainda que está uma bagunça, né, porque botei um pouco de Bitcoin, aí deu um pouquinho de retorno, botei outro Bitcoin, aí aumentou um pouquinho de retorno, mas ela está meio confusa. O que eu vou fazer? Já que eu coloquei no dia 2 de março, no final do mês teremos uma visão completa de quanto rendeu em um mês, tá? 10 BTCs alocados. O que eu não mostrei para vocês aqui é que esse processo, ele não é somente, você liga para Outside, eles vão lá, fazem uma chamada e você vai alocando Bitcoin em plataformas descentralizadas. Não, é uma construção, é um entendimento da sua vida financeira, dos seus objetivos, para que eles consigam te entregar o que você busca. Então existem 4 pilares na Outside: planejamento financeiro, construção de patrimônio, otimização de portfólio e, não menos importante, sucessão. Afinal, você tem filho, você tem neto, você precisa passar as suas criptomoedas para eles de forma segura. Enfim, vou mostrar para vocês agora o vídeo da minha reunião com a Priscila da Outside, onde eu fiz a alocação final aí dos Bitcoins para completar os 10 BTCs que utilizarei nessa estratégia DeFi. Bora lá? Essas pools, aí vale um disclaimer, né? Essas pools de Bitcoin, que foi a que nós criamos até o momento, elas são umas pools que elas entregam na média ali os seus, historicamente, uns 20, 25% ao ano, tá? Nós começamos por ela justamente por estarmos nesse momento aí de volatilidade de mercado e o Bitcoin podendo recuar. Então, ele recuando, essa pool ela tem a dupla vantagem. Você coleta as tarifas e conforme o Bitcoin recua, ela vai comprando o Bitcoin com a parte que está em dólar, né? Então, conforme o Bitcoin cai, ela vai fazendo esse DCA de compra. E aí, eu estava até já olhando aqui no Revert Finance, né, que é onde a gente consegue acompanhar alguns parâmetros da pool. Aí nós temos duas aqui. Temos a de USDC com STBBTC, tá? Essa aqui foi criada há 17 dias. Ela está com uma tarifa acumulada de... Aqui, olha, isso aqui é o que ficou desde a última vez, né? Mas ela já coletou, aqui, olha, total fees, né? 1.217. Então, se a gente fazer uma continha de padeiro básica aqui,
O valor aplicado nela foi. Que aqui já tem uma valorização, né? Desde que a gente aplicou o Bitcoin, ele valorizou 882 aqui em relação a essa pool. Então, se a gente considerar aqui 59692 menos essa valorização aqui, para a gente calcular somente sobre o capital aplicado, né? Uhum. Então, a gente pode considerar que só uma continha de padeiro, que esse cara divide por esse cara, vou colocar um percentual aqui, né? Foi de 2,07 em 17 dias, né? Então, a gente pega esse cara aqui. Pode falar. Eles aí não mostram anualizado. Não, aqui ele mostra que seria aqui, olha. Seria 41% ao ano. Aproximadamente isso. Se a gente pegar esse cara aqui, multiplicar com 360. É isso aí, seria aproximadamente 43% ao ano, né? É porque eu tirei aqui o saldo, né? Aproximadamente isso. Se ela continuar nesse ritmo, né? E a de baixo, que é esta daqui, a de WBTC com SDT, fica muito perto, né? 45% ao ano. Só que aí vale ressaltar que a gente está muito rodando bem abaixo da capacidade, justamente porque como tu começou agora e a gente ainda não fez nenhuma estratégia de proteção, a gente vai começar a fazer isso lá dentro da Deribit, né, com opções. Aí a gente jogou bem para baixo aqui. Fora a outra pool, que é essa daqui agora, né? Essa que está dentro da Orca, ela tá com... Essa aqui é mais recente, né, que fizemos na semana passada. Aí essa aqui, e foi somente com um capital menor. Sim, essa daqui ela tá sugerindo uma rentabilidade bem mais interessante. Aí é nesta daqui que a gente vai adicionar agora. E aí é o seguinte, né? Vale ressaltar que, como nós estamos com essa pool de Bitcoin, ela tem esse retorno menor, mas assim que o mercado ele estabilizar, nós vamos para uma pool de Ethereum, que é esta daqui, se eu não me engano. Essa daqui ela já é mais... 63%. Essa é a de Ethereum com SDC. Entendi. Essa daqui ela é bem mais rentável que a de Bitcoin. E o risco vai estar distribuído em ativos e em redes diferentes, né? Exato, porque a gente vai conseguir, a gente faz pulverizações em diversificação em níveis, né? A gente diversifica em rede, né? Em infraestrutura, então vai infraestrutura Ethereum e infraestrutura Solana, as duas maiores. A gente diversifica também no nível de plataforma, então a gente consegue fazer a relação do lend and borrow, né, do empréstimo, na Aave e na Camino, Aave para Ethereum, Camino para Solana, e também na própria DEX, né? A gente consegue mitigar o impacto do impermanent loss da primeira forma, que é, em vez de colocar os seus bitcoins direto nessa pool de Bitcoin, por exemplo, só transformar ele para WBTC ou CBBTC e colocar na pool, a gente coloca ele dentro da Aave, pega esse empréstimo e aí o empréstimo vai para dentro da pool ficar no impermanent loss. Então, se a sua estratégia é uma estratégia de médio e longo prazo, cara, ela vai ficar ali, o mercado sobe, o mercado cai e a gente só vai ajustando a pools. Daqui a 3 anos, 4 anos, o mercado subiu, é só desfazer a pool e pagar aquele empréstimo, tá tudo certo. E teu lucro foi todo essas tarifas recolhidas, né? Aí agora a gente está colocando uma segunda camada de proteção, que é o seguinte, é por meio de uma estrutura com opções, por isso a gente pediu ali para você abrir a conta na Deribit. Dá para fazer na OKEx também, que é a segunda corretora com maior liquidez para opções. Ali a gente faz duas estratégias de proteção. Primeiro, para proteger o teu próprio Bitcoin, a tua própria carteira, fazendo o long tail hedge ali, com, cara, $1.500, $2.000, já dá para fazer uma estratégia de proteção para 2 Bitcoins, 2 Bitcoins e meio, e aí a gente faz a rolagem a cada 3 meses, né? A gente pega, na verdade, opções com vencimento daqui a 3 meses, só que a gente faz a rolagem antes, justamente para essa opção, para essa put, né, não virar pó. E para o impermanent loss, a gente adiciona um outro hedge que fica bem bacana, que a gente usa uma estrutura chamada straddle, né? Então, a gente cria uma estrutura comprando uma opção de venda, né, com puts,
suponhamos que a gente vai montar essa pool de Ethereum, né? Então, a gente compra o direito de vender o Ethereum a um percentual abaixo do limite da pool. Então, por exemplo, a gente coloca o range do Ethereum entre 1.500 e 2.300, suponhamos. E a gente compra o direito de vender o Ethereum lá no 1.000 e abaixo desse limite inferior. Ou seja, se o Ethereum ele cai, essa pool ela vai valorizar, a pool vai ter o impermanente loss, mas aí a gente pega essa valorização da opção e compensa o impermanente loss, podendo remontar a pool sem necessariamente vender o Ethereum barato. Aí esse é o segundo passo aqui que a gente vai fazer depois que as pools estiverem montadas. Aí, meu amigo, aí tu bota ela para rodar de eterno, entendeu? Aí o negócio muda de nível. Aí tu não tá entendendo. Clica aí pra... Porque a carteira não tá conectada. Opa. Agora sim. Foi. Agora ele leu. Boa. Agora pode ir máximo no USDC. Foi. Isso aí. Pode clicar em Manage para fazer a gestão do empréstimo. E aí pode colocar máximo todo ele. Foi. Tá, beleza. Tá vendo esse USDC? Tá. Pode clicar em Manage lá também. Aí pode colocar 60 mil aí. Beleza, borrow. Então agora Então, estamos com 10 BTCs efetivamente investidos. Alocados. Exatamente. Tá bom. 100% alocados. E tu vai utilizar os FIIs, né? Tu vai resgatar e vai colocar cartão de crédito. O que tu vai fazer? Geralmente para poder utilizar aqui eu uso o cartão da Cast, né, por enquanto. É o que eu estou utilizando para gastos no dia a dia. Mas eu também vou ter agora parte do meu aluguel vai ser pago em cripto. Então perfeito. Então a gente pode fazer ali na próxima reunião, a gente coleta todas as tarifas, joga para a moeda que tu vai pagar o aluguel e aí tu encaminha para eles.